O maior erro que a gente pode cometer é criar opiniões fixas sobre assuntos que não temos como provar. Quando a gente fala em OVNIs, objetos voadores não identificados e fenômenos estranhos no céu, essa praticamente é uma regra obrigatória. Você nunca pode achar que sabe de tudo e jamais ter um pensamento formado sobre o assunto, porque a cada caso, a cada fato, isso tudo pode mudar. Você verá agora duas matérias distintas acontecidas em dias diferentes, mas que podem estar ligadas e mudar o conceito de muitas pessoas sobre esse assunto. Fazendo um trabalho investigativo, encontramos essa matéria que diz: um meteoro iluminou o céu ao explodir sobre o Rio Grande do Sul, na madrugada de quarta-feira, 24/6/2020. O fenômeno foi registrado por câmeras instaladas no município de Taquara, no Vale do Paranhana, e em Monte Carlo, Santa Catarina. Os registros mais marcantes foram feitos pelo doutor em engenharia Carlos Jung, no observatório mantido por ele na cidade. Novas câmeras gravaram a explosão do objeto. O fenômeno foi visto por menos de um segundo, por volta das 2h52 da madrugada. O meteoro explodiu na atmosfera em uma altitude de estimado 98,7 km, quando estava sobre a Lagoa dos Patos, aparentemente sem causar danos a nada. Bom, então aqui você viu que a mídia trata como um meteoro mesmo, e nada mais do que isso. Porém, uma matéria vai pôr em dúvida essa informação. Apenas 2 dias depois, no dia 26 de 2020, essa outra matéria, também da mídia, inclusive nos enviada por Marcelo Silva, que me salvou literalmente, eu estava procurando desesperadamente essa matéria e não estava encontrando. E o nosso amigo Marcelo encontrou e me mandou, e é por isso mesmo que eu agradeço a cada um desses inscritos. Se esse conteúdo você gostou, saiba que ela é feita com a ajuda dos próprios inscritos. Então, a matéria diz: moradores do litoral norte buscam respostas para luzes desconhecidas no céu e símbolos encontrados na praia. Fenômenos foram relatados numa rede social e especialistas apontam que pode ter ocorrido. 2 esferas coloridas, variando entre o dourado e o laranja de tamanho indefinido, foram avistadas percorrendo o céu do litoral norte, próximo à beira-mar, entre Magistério e Torres, por volta das 19h30 da terça-feira passada, era 23/6/2020. Antes de desaparecerem, elas teriam causado uma espécie de explosão sem som, chegando a iluminar poucas nuvens existentes naquele momento. Tudo não passou de segundo, mas a imagem ficou guardada na mente de quem presenciou a cena. Em Magistério, o torneiro mecânico Silvio Cienza, de 51 anos, mora a 2 quadras da praia e costuma sair à noite para observar o céu quando não há nuvens. Neste dia, ainda na porta de casa, ele testemunhou a movimentação diferente na direção da praia. Espantado por ver 2 esferas, chamou a filha Kathleen, de 8 anos. Não houve tempo para ela observar. Bem mais à frente, as luzes explodiram, ficando apenas o clarão. Elas se movimentaram na direção sul-norte, em baixa altitude. Eu não tinha um celular para filmar, não era avião nem estrela cadente. Foi rápido e incrível. Iluminou tudo na volta, até mesmo as nuvens ralinhas. Depois desapareceram, relata o torneiro mecânico. A 17 km do Magistério, no mesmo horário, a cabeleireira Mana Bosquete, de 40 anos, e o seu namorado estavam na areia de praias de Salinas quando foram surpreendidos pela mesma imagem, avistada por Silvio, o torneiro mecânico. O céu estava praticamente limpo e a noite sem vento naquele momento. Mana acrescenta apenas mais um detalhe: como onde ela estava era na beira da praia, viu com mais nitidez quando as 2 esferas se dividiram, se tornando 4, criando uma luz tão intensa que parecia uma explosão, e logo depois sumiram no céu. No seu testemunho ela disse: quando vi, mostrei para o meu namorado. Inicialmente achamos que era drone. Estavam sobre o mar e não eram muito grandes enquanto se moviam. O clarão foi bem forte. Logo depois apareceu outra luz parecida, mas ela veio do mar, em direção à lagoa da Fortaleza. Conta Mana, que agora já pensa em não ir mais à noite na beira da praia. Na página Cidreira do Rio Grande do Sul, coordenada por Jean Paul Cunha, um post sobre o assunto tem mais de 1000 comentários. A maioria de pessoas que teriam visto a mesma cena de diferentes pontos do litoral norte, e mais de 1000 compartilhamentos desde a publicação ocorrida no dia seguinte ao evento. Naquele horário citado por quem afirma ter avistado as esferas luminosas, o doutor em engenharia Carlos Jung, do Observatório Helle e Jung, associado à Rede Brasileira de Monitoramentos de Meteoros, BRAMON na sigla em inglês, afirma não ter qualquer registro de movimentação na área do litoral norte. Por este motivo, não seria possível que fosse um meteoro, por exemplo. O observatório tem um software de registro de análise de meteoros, que cobre em 360 graus todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e parte de São Paulo, inclusive o Uruguai e parte da Argentina e Paraguai.
Se tivesse um objeto do tamanho de um jato naquela direção, eu teria registrado, só se realmente fosse um objeto voador não identificado, um OVNI mesmo. Como temos uma evidência forte devido ao vídeo divulgado pelo Pentágono, não dá para dizer que não pode ter sido algo que nós não conhecemos. Mas se eu tivesse registrado algo, seria o primeiro a divulgar, afirma Jung. Para o ufólogo e editor da revista UFO, Ademar José, os relatos dos moradores do litoral norte indicam ter se tratado de um fenômeno ufológico. Ademar diz que a região do litoral gaúcho do até Araguaia, em Santa Catarina, é uma área de grande intensidade de avistamento de OVNIs. Tudo indica que seja, pelo horário, por ter sido sobre o litoral e com o tempo bom. Mas não há o que temer. Esses fenômenos são inofensivos. Deve haver formas de vidas avançadas no universo. E por que não estariam explorando outros planetas, como nós mesmos faríamos se tivesse tecnologia suficiente para isso? Essas foram as palavras de Ademar. Já o engenheiro químico e fundador do Movimento Gaúcho de Ufologia, Carlos Odoni, revela receber muitos relatos de avistamentos na região de Cidreira, inclusive ocorridos nessa semana. Por conta da pandemia de Sungamonga, ele não conseguiu se deslocar até a cidade para ver in loco nas áreas de avistamento. Ele pretende percorrer a região em breve. O litoral norte gaúcho é conhecido por especialistas em ufologia, estudos relacionados a OVNIs do mundo inteiro, porque, segundo eles, teria uma passagem para outra dimensão entre o mar e a Lagoa da Fortaleza, próximo às Praias das Cabras, no limite de Cidreira e Tramandaí. Entre os relatos de fatos incomuns na região nas últimas décadas, estão luzes movimentando-se no céu em alta velocidade e desaparecendo misteriosamente. Pratos giratórios gigantescos sugando areias das dunas no entorno de Fortaleza. Carros que pararam de funcionar por alguns minutos na RS 786, por onde supostamente passaria esse portal, e até mesmo abdução. E para quem não sabe, se trata de um suposto sequestro ou rapto de um ser humano por extraterrestres. Se tem relatos de pelo menos um caso assim de um morador. Em 2018, o canal de televisão da History fez inclusive um episódio inteiro sobre o portal dimensional para a série brasileira De Carona com os OVNIs, que descreve os fenômenos ufológicos do Brasil. No dia seguinte, depois da aparição no céu do litoral gaúcho, em 24 de junho, data conhecida por ser o Dia Mundial do Disco Voador, a areia da praia de Tramandaí surpreendeu o pintor Luiz Ricardo da Silveira, de 47 anos, enquanto ele fazia sua caminhada matinal. Sem marcas de pés ao redor, lado a lado, círculos perfeitos estavam desenhados no chão, numa área em direção à barra entre Tramandaí e Imbé. Um deles, o maior, tinha outros 16 ao seu redor. Silveira fez a foto e compartilhou com um amigo, cuja filha, a estudante Lana Briance, 23 anos, havia fotografado imagens semelhantes há uma semana atrás, no mesmo local. É como se tivessem largado uma cuia de chimarrão em cima da areia, formando um círculo perfeito. No nosso caso, era mais de um círculo, e eles eram simétricos e alinhados, numa distância igualmente perfeita. Não sei mesmo se foi alguém que fez, comenta Lana. O ufólogo Ademar José analisou as imagens e descartou a possibilidade de ter algum vínculo com UFOs. Nas palavras dele, ele disse: "Isso não é nada, é apenas uma obra de arte", resumiu de forma enfática. Bom, meus caros irmãos, assim como eu destaquei no começo da matéria, eu faço questão de destacar de novo que eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar aqui cagando regra. Eu sou aberto sempre a novos pontos de vista. Eu acho que a opinião que a gente tem no momento, o ponto de vista que a gente tem até o momento, é baseado nas provas, nos eventos, nos acontecimentos que a gente presenciou até esse determinado momento. Amanhã pode aparecer um novo fato que muda o ponto de vista. Isso sim é evoluir. Ninguém é dono da verdade, até mais num assunto desse. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de destacar é que você vê a forçação de barra da mídia o tempo todo para mostrar para vocês que esses UFOs, esses objetos voadores não identificados, fazem parte de algum grupo que vem lá de outro planeta visitar o nosso mundo e tal, e que aquelas luzes que são avistadas, né, se comportando de maneira muito estranha e até ilógica, são naves espaciais super avançadas. Coisa que radar não pega, que mostra que não é físico, como mais uma vez ficou claro aí no depoimento da mulher, né, que foi até a praia com o namorado. Ela disse o quê? Olha, essas luzes se dividiram em 4. O tempo todo a gente escuta isso. Não é como os filmes mostram, que tem aquela nave mãe ali e de dentro dela saem mais 4. Mas ela mantém o tamanho e a forma. É diferente, você vê que essas coisas que aparecem, elas realmente parecem às vezes, muitas vezes, estar lutando entre si, uma batendo na outra, se chocando, como foi esse caso agora, chegando até a uma explosão e se dividindo em outras partes.
Outra coisa também que para mim fica claro, né, que não é um objeto físico, pelo menos baseado nessa matéria, não é um objeto físico, porque você vê que os sensores, os radares que estão por aí, super avançados, justamente para detectar, e nesse caso tinha um radar muito avançado ali para detectar a presença de meteoros, você vê que ele não detectou nada. É como se esses fenômenos você estivesse vendo ali, estivesse sentindo inclusive os efeitos dele, mas ele realmente não estivesse ali. Então isso para mim deixa mais claro ainda, reforça o meu ponto de vista até agora. Pode ser mais uma vez que amanhã apareça uma nave, uma coisa mais que a gente possa realmente analisar, que seja comprovado e a gente mude de ideia, mas até esse momento, o que eu vi até agora e todas as pesquisas sérias feitas sobre esse assunto até agora, me leva a crer que esses fenômenos são espirituais. Eu não tenho dúvida disso. Já falei em outros vídeos e volto a repetir, essa coisa dos antigos de sacrifício humano e várias tribos sem nenhuma ligação, não tinha internet, não tinha telefone, os caras nem sequer conseguiam cruzar o oceano, o homem só veio conseguir isso depois de muito tempo. Mas você vê as mais primitivas civilizações cultuando essas coisas, né, fazendo esse sacrifício e dizendo que era para essas entidades que desciam do céu. Então, para mim, isso é mais um ponto que reforça, inclusive, mais uma vez, usando como exemplo o caso Prato, né, um fenômeno chupa-chupa, que sugava sangue das pessoas, e não era uma nave, não. Era um objeto, muitas vezes, cilíndrico, mas uma luz muito forte, não dá para você ver nenhum metal, nada do tipo, uma luz muito forte, nesse formato, e dela saía um feixe de luz. Nós já falamos isso em outros vídeos. Dessa maneira aí você vê que essa luz também, ela bate e se divide em 4 pedaços, exatamente como foi dito pelos 2 especialistas que inclusive perderam a vida no vídeo antigo que a gente fez, que era em 3 partes, inclusive o YouTube baniu a primeira parte já, deixar bem claro aqui, um vídeo antigo eles baniram a primeira parte, não sei por que até agora, mas baniram. E no vídeo dizia que, na série Conspiratus, né, que era um documentário em inglês e a gente traduziu, e os especialistas diziam que o que eles tinham presenciado até o momento era isso, esses fenômenos estranhos que se dividiam, que mudavam de forma, que desaceleravam e que inclusive desapareciam de uma hora para outra. Você vê que tem ali meio que uma distorção também nessa matéria, que os fenômenos, depois que se dividiram em 4, eles subiram e desapareceram, não é? Mas em algum determinado momento ali dá a entender que não, que eles foram embora para outro planeta. Mas não é isso. Não é isso que os fatos estão mostrando. E isso em vários e vários episódios diferentes, com pessoas diferentes, de lugares diferentes, sempre a gente escuta a mesma coisa. Fenômenos luminosos, de repente cai, de repente explode, de repente se divide em vários, aceleram e desaceleram de forma a desrespeitar as leis da física e parecem que não estão ali. Inclusive também tem relatos de aviões que ultrapassaram essas coisas. Tanto tem relatos de que foram partidos ao meio, como tem relatos de que passaram por dentro dessas coisas e elas desapareceram. Então são coisas que a gente vai ver ao longo do tempo aqui, se vocês curtirem esse tipo de vídeo. E eu acho interessante sempre a gente tocar nesse assunto, meus caros irmãos, porque eu acredito que todas essas coisas estão ligadas, sabe? Todos esses fenômenos acontecendo na Terra, os governos abrindo o jogo. A gente também sabe que por trás de tudo isso tem o Blue Beam, tem os rastros químicos, tem a tecnologia 5G vindo aí, e tem o projeto HARP. A gente sabe que em determinado momento, talvez em poucos anos, talvez em poucas décadas, nós não sabemos ainda, mas uma coisa que a gente acredita é que isso vai ser usado para forjar vários tipos de fenômenos. Então, isso pode ser apenas testes? Pode, sem dúvida nenhuma. Eu acho muito estranho os governos virem agora e apresentarem protocolos que eles sempre negaram a vida toda, e agora tem protocolo, né? Você vê que o cara ali, né, que fala, o especialista, ele vive monitorando esses meteoros, e aí o cara diz, não, mas a gente tem que admitir mesmo que esses fenômenos UFOs, esses OVNIs sempre estão por aí. Então é uma coisa que de repente meio que está se abrindo as portas, está se revelando tudo. É uma coisa para a gente pensar, exatamente no momento em que o mundo enfrenta uma crise e tá aparecendo um problema atrás de outro. Então, meu caro irmão, é bom a gente ficar esperto, e eu vou fazendo de tudo aqui para cobrir todos esses eventos que estão acontecendo. Então eu conto com o seu like, conto com o seu comentário e principalmente que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais algum amigo, para que a gente continue sempre aqui no ar fazendo essa cobertura, tá certo? Então fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!